Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. O louvor é dEle, a glória é dEle. Agradeço a minha oportunidade nessa noite, a confiança que o pastor Roberto me confiou. E eu quero compartilhar com a amada igreja uma palavra muito conhecida, que se encontra em João, capítulo 6. Uma palavra que vai impactar o seu coração nesta noite. Glória a Deus, aleluias. O Senhor, Ele é fiel. Ele é defensor das causas impossíveis. Glórias te damos nessa noite, aleluias. Eu confesso para os irmãos nessa noite que eu posso sentir a presença do Altíssimo neste lugar. Independente da circunstância, irmãos, você não sairá daqui com suas mãos vazias, porque o grande eu sou está neste lugar, aleluias. Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor se encontra em João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Felipe, onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O que é isso para tantos, igreja? 2 peixes e 5 pães. Não é nada, né? E o versículo 10 diz assim: e disse Jesus: mandai assentar-se homens. E havia muitas relvas naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Eu não sei quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos que você tem aí. Esses 5 pães representou muito, mas nos dias de hoje ele pode representar um problema que você tem, amada igreja. Algo que tem atormentado a sua vida, algo que tem tirado a sua paz, algo que tem te trazido muita tristeza no seu coração. Mas eu quero te dizer nesta noite, onde Jesus está, até a tristeza ela tem que saltar de alegria, porque é necessário que aonde Jesus está, a tristeza venha saltar de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que em Mateus capítulo 14, no versículo 13, diz que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali de um barco para o deserto. Apartando-se e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus sabendo de quê, amada igreja? Jesus soube através de alguém que chegou quando Jesus estava ali no deserto e aquela multidão seguia. Alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, alguém da sua família morreu neste dia de hoje. E Jesus ali muito sentido, ele falou: quem morreu? E ele falou: o seu amigo, o seu grande amigo, o seu primo, alguém da tua família, alguém ao qual o Senhor o amava. E ali Jesus, quando soube que João Batista
tinha sido decapitado por Herodes. Ele saiu, irmãos, e ele distanciou ali dos seus discípulos. E ele muito triste, com o coração muito pesado, muito angustiado. Eu pergunto para você nesta noite, talvez você entrou aqui nesta noite com uma causa que é impossível aos olhos dos homens. Talvez você estava ali como Jesus triste. Talvez hoje você enterrou um parente seu. Talvez hoje você se decepcionou com algo que te fez chorar. E Jesus, ele simplesmente saiu. E ele começou a pensar. Porque João representava muito para Jesus. João, ele veio para proclamar a vinda do Senhor. Ele veio como a voz do que clama no deserto. João, ele veio, irmão, para pregar as boas novas. A palavra de Deus diz que João batizou Jesus. João era um amigo íntimo. E, no entanto, quando Jesus estava ali, irmão, ele descobriu que o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, foi decapitado por Herodes. Teu coração hoje está triste? Ei, igreja, você que está me ouvindo nesta noite, talvez hoje você fez um sepultamento e o seu coração está abalado. Talvez hoje você está como eu, que tem uma pessoa no agarrão, que entrou na sexta-feira e no domingo paralisou 2 rins e hoje está na hemodiálise. E hoje ele está entubado, mas Jesus é a solução dos seus problemas. Jesus que vai entrar nesta situação. Ei, amada igreja, não te preocupe. Você que está do outro lado, entrega os seus 2 peixinhos para o Senhor. Entrega os seus pães para o Senhor, porque Ele ainda é a solução dos seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu repreendo nesta noite, você que está do outro lado, que toda tristeza, toda amargura, toda opressão, toda angústia venha cair por terra, porque Jesus é a solução. Jesus, ele veio ao mundo como um homem. Ele sofreu as causas, ele sofreu as nossas dores, ele sofreu as nossas amarguras, as nossas decepções e nossas tristezas. É tanto, irmãos, que quando hoje você está batido, você está triste, você está passando por algo, o Senhor, ele olha lá de cima e diz: este daí eu sei o que ele está passando, porque eu fui também homem de dores. Ele sentiu as dores que nós sentimos hoje. Mas eu quero te dizer nesta noite, que quando Jesus estava ali e ele soube daquela notícia, ele se retirou, irmãos. Mas a palavra do Senhor também diz que ele se compadeceu daquela multidão que outrora estava esperando algo da parte dele. Assim como eu e você, irmãos, que precisamos todos os dias buscar a presença do Altíssimo. Ele tem se compadecido das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas angústias. E quando Jesus olhou, irmão, e viu a necessidade daquela multidão, ele se compadeceu. A palavra do Senhor diz que o compadecimento do Senhor significava um sentimento de piedade. É por isso que Jesus hoje, irmãos, é conhecido por Pai da humanidade. É por isso que quando nós necessitamos, nós clamamos: Abba Pai, Abba Pai nos socorre. É por isso, irmãos, que nós temos um advogado, nós temos um juiz, nós temos um médico, nós temos aquele, irmão, que olha pelas nossas causas. E ele se compadece de nós. E o Senhor se compadeceu da humanidade. O Senhor se compadeceu, irmão, daquele povo que estava ali, coxo, triste, abatido, necessitando de uma palavra, necessitando, irmão, ser colocado no colo, necessitando, irmão, ser agraciado pelas bênçãos de Deus. E aquele povo, irmão, estava sedento. A palavra do Senhor diz que ali muitos estavam, irmão, procurando por uma cura. Muitos têm procurado por cura. E muitos falam assim: irmã, eu prego tanto sobre cura e Jesus não me cura. E eu falo: começa
a profetizar a cura na vida daqueles que vêm até você, para você ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida, porque Ele é especialista em fazer milagres, irmãos. Ele não depende de mim e de você. Ele nos usa, irmã, pela misericórdia, porque Ele necessita de mostrar os prodígios e os milagres dEle aqui. E Ele vai usar eu e você, independente de qualquer circunstância. E eu quero te dizer que independente de qualquer circunstância, que o Senhor estava ali sofrendo, compadecido, mas Ele não deixou de olhar para a multidão. E é isso que nós devemos fazer. Olhar para a multidão, ver a necessidade da multidão, ver o que a multidão está clamando, que assim, irmãos, como aqueles discípulos, eles foram usados, mesmo com a fé muito pequena, porque a palavra de Deus disse, irmão, ali, que João Batista, ele veio para proclamar a vinda de Cristo. João Batista era o amigo íntimo. João Batista, ele conhecia Jesus ainda no ventre de Maria, porque quando ele colocou a mão no ventre, ele já sentia a presença do Altíssimo ali. A palavra de Deus diz que ele era o amigo fiel, mas o Senhor não deixou se compadecer. Ele sentia a presença de Deus, como nós estamos sentindo nesta noite. Você está sentindo a presença de Deus nessa noite? Coloque a tua necessidade nas mãos dEle. Coloque esses pães que você tem. E coloque esses peixes na mão dEle. Que você vai ver o que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a notícia que você vai receber daqui para frente. Não importa a circunstância. Irmãos, nós temos exemplo de homens de fé, de mulheres de fé, que colocaram a sua fé em Deus, e Deus fez coisas grandes, e Deus tem feito, e Deus vai fazer, porque Ele continua o mesmo. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele será o Deus eternamente, independente de nós, irmãos. Glória a Deus, aleluias. E voltando ali para João, irmão, o capítulo 6, é tremendo, irmão, quando Jesus... O que Deus fez na vida daqueles homens. A palavra de Deus diz que ali os discípulos, eles estavam ali, viu aquela multidão. E aquela multidão, ela almejava algo, mas a noite vinha chegando. E os discípulos falaram: Jesus, despede esse povo, despede essa multidão, porque essa multidão está faminta. Essa multidão, irmãos, além delas estarem famintas, irmão, do alimento espiritual, elas precisavam do alimento para alimentar o físico. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, vendo a necessidade da multidão, perguntou: o que temos para alimentar este povo todo? Irmãos, e Filipe, ele enxergou a circunstância com um olhar físico, um olhar carnal. Assim como eu e você pensamos: meu Deus, o que vai ser de amanhã? O que vai acontecer com este mundo? A humanidade, irmãos, nós temos que crer que o melhor, irmãos, está por vir. A vida de Jesus, só está faltando um passo, irmão, para acontecer o arrebatamento, porque tudo já está pronto, amados. E nós temos que ter a fé, temos que ter a convicção, irmãos, que nós vamos sim para a mansão celeste, a cidade onde o Senhor está preparando para nós, já está preparada. E nós não temos que nos preocupar com as coisas dessa terra. Nós temos que olhar para o reino de Deus, nós temos que olhar para o céu, nós não temos que focar a nossa visão nas coisas terrenas, amado. Porque se nós focarmos, nós vamos perecer. Se nós começarmos a olhar para a direita e a esquerda, nós vamos perecer. Sabe por quê? Porque a nossa fé vai naufragar. A nossa fé, ela vai naufragar, e nós não podemos deixar que o adversário
venha colocar divisão na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Independente da circunstância que você tenha passado, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele poderia ter falado: eu não vou atender ninguém, eu vou estar no anonimato, eu não quero mais saber. O meu primo morreu, mas ele viu a necessidade da multidão. E ele vê a sua necessidade, irmãos. Ele sabe o que é que você precisa, o que é que você almeja, a sua preocupação, ele sabe. Porque a palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações. Ele sonda, amados. Ele sabe ainda que você venha pedir. Antes de você pedir, a palavra de Deus diz que o Senhor já sabe o que é que você necessita. Não vamos estar entre dois mundos, amados. Vamos entender nesta noite que a vinda do Senhor já está aí. Só está faltando mesmo o arrebatamento. Isso, amados, é o cumprimento da palavra. É o cumprimento da palavra, porque muitos falam: nossa, que mundo cheio de tribulação. Irmãos, o Senhor, Ele prometeu à igreja que Ele viria buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a palavra dEle não volta atrás. E Ele vai buscar. Prepara, irmãos, prepara, igreja, prepara, povo de Deus, porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja. O Senhor vai vir buscar o seu povo. Te prepara, igreja, porque o Senhor está vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que ali, irmãos, quando Filipe falou assim: olha, Senhor, precisaria de muito dinheiro para alimentar esse povo todo, porque tem mais de 15 mil pessoas. Mas o Senhor já sabia o que deveria fazer. Mas muitas vezes o Senhor, Ele testa a minha e a tua fé, irmão. Porque independente aqui, ó, de dinheiro, de qualquer coisa, o Senhor já sabia o que iria fazer. E a palavra do Senhor diz aqui que Filipe, ele ficou atônito, ele ficou preocupado, ele ficou sem entender. Mas a palavra de Deus diz também que havia um jovem que estava ali, irmãos, com 2 peixinhos e 2 pães. Aí eu te pergunto, será que nós estamos preparados para o grande dia? Irmão, se nós trouxermos aqui para essa palavra onde este jovem, amados, ele estava preparado fisicamente, espiritualmente. Esse jovem, ele poderia muito bem ter colocado esses pães ido para debaixo de uma árvore, que a mãe dele preparou os pães e preparou também os peixes. Agora, nós não sabemos a necessidade que aquele jovem tinha de levar aqueles pães e aqueles peixes, talvez por causa do deserto, talvez porque ele sabia que através da multidão, ele poderia chegar até Jesus para contar: Senhor, dói aqui, Senhor, a minha necessidade é essa, Senhor, eu preciso de um milagre. Irmãos, e de repente aquele jovem aparece com 2 peixes e 5 pães. E o que é que nós temos guardado, irmãos? Nós temos guardado o nosso peixe? Nós temos deixado o nosso peixe se transformar em maldição? Porque quando eu falei assim, cadê seu peixe, seu... Porque o nosso peixe, nossos pães, muitas vezes pode ser a dificuldade. E muitas vezes também, irmãos, pode ser algo que Deus nos entregou, que nós podemos passar para frente e nós estamos retendo para que nossas bênçãos, irmão, fiquem retidas. E Satanás, ele não nos deixa ser abençoado. Aquele jovem tinha esses pães e esses peixes. E quando ele ouviu essa palavra, simplesmente ele entregou, irmãos, aquele peixe.
Ele entregou para que algo viesse a acontecer. Nem ele entendeu, irmãos, o que poderia ter acontecido, mas a atitude daquele jovem chamou a atenção de Jesus. A atitude de um servo fiel chama a atenção de Jesus, porque Jesus, ele precisa, irmãos, que nós sejamos sacudidos, abalados, para que nós venhamos, irmão, chamar a atenção do Mestre. Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu preciso da tua cura. Eu preciso ser renovada. Eu preciso, Deus, ser lapidada por ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ele prova quem ele ama. Irmãos, eu te digo uma coisa, se você está com uma enfermidade, você fala, tem 10, 20, 30 anos que essa enfermidade ela não sara, não te preocupa, porque o Senhor está usando, irmão, de uma estratégia para que você, irmão, seja lapidado, para que você venha se colocar aos pés dele, para que você entregue a sua vida para ele, para que você entregue sem reserva, e o Senhor ali, irmão, é no momento dele. E se ele quiser curar, ele é Deus. Se ele não quiser curar, ele é Deus. Ele permanece fiel, porque ele é Deus. Amém, irmãos? E o Senhor, ele está preocupado é com a alma do cristão, é com a sua alma, jovem, que talvez você está perdido nas drogas, que talvez você está triste, abatido, achando que tudo acabou, mas não acabou não. O Senhor está te provando, porque você será um grande pregador da seara do Senhor. Você será um grande homem na presença de Deus, e Deus tem para você salvação. É salvação, irmão, porque quando Deus tira o homem e a mulher do charco de lodo, é para salvar. Deus não promete riqueza, Ele não promete que você será bem-sucedido, que você será... Isso são circunstâncias que irão acontecer ao longo da tua trajetória, né? São circunstâncias, mas a promessa do Senhor é salvar os seus, salvar a igreja, salvar o povo, irmão, porque o Senhor, Ele vai vir para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm se perdido na caminhada. Muitos, quando estão passando pelo estreito, irmão, eles esquecem que Deus é Deus. Eles esquecem que Deus, Ele pode curar, e que Deus também, Ele pode matar, irmãos. Mas Ele pode salvar antes de te levar. Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus é o Deus que vai te dar vitória no momento certo. Muitos têm feito, irmãos, jejum, oração. Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso disso, irmão. Deus não está preocupado com isso. O maior, irmão, Ele já pagou na cruz do Calvário. Ele deu, irmão, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele deu o seu único Filho para nos redimir do pecado. E creia, irmãos, eu não vou dizer para você que dias melhores virão, não. Mas com Cristo nós passaremos as adversidades. Mas com Cristo nós enfrentaremos o adversário da nossa alma. Mas com Cristo, irmão, nós vamos cantar o hino da vitória. Mas com Cristo nós vamos vencer a peleja, porque Ele nos garante a vitória. Nós podemos até passar pela tribulação, mas o Senhor, Ele é maior nas nossas vidas. Ele nos garante a vitória. Ele está aqui. Receba nessa noite a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amados, sabe o que me chama a atenção? Aquele menino deu a voz ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar voz ao Espírito Santo. Ele está falando para a tua igreja. Prepara-te, é hora de estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de estar preparada, amada igreja, porque o Senhor está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja aquele que reina e que vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmão, é uma palavra tremenda. É uma palavra impactante. É uma palavra de fé. É uma palavra de autoridade. É uma palavra de renovo para as nossas vidas. É uma palavra que aonde nós formos vai fazer a diferença. Porque nós somos
poderoso, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, nessa noite, não desfaleça o seu coração. Continua firme, firme na fé. Continua firme, ainda que as lutas venham, irmãos. Lembra dessa palavra, o Senhor sofreu. O Senhor, Ele perdeu o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, porque Lázaro também era amigo de Jesus. Mas Ele não deixou se abater. O coração dele sofria como o nosso sofre. Irmãos, mas Ele viu a necessidade. Não te preocupa com as notícias que ultimamente você vai receber. Peça para Deus te capacitar. Peça para Deus, irmãos, te dar estrutura física, espiritual. Estrutura, irmão, para que você venha receber. E você não se entregar. Porque você não pode deixar a sua fé se abater. Muitos têm descido à sepultura. Muitos têm perdido os seus. Conosco não vai ser diferente, amada igreja. E quando nós vamos morrer para Cristo, irmãos, há uma diferença daquele que é ímpio e daquele que está em Cristo. Não saia da presença. Deixa o Espírito Santo de Deus mover a sua vida. Entregue, irmãos, esse peixe para Ele. Entregue, irmãos, esse pão para Ele. E fala para Ele, Senhor, eis aqui, faça segundo a tua vontade. Multiplica por bênção. Multiplica, irmão, por tudo, Deus, por tudo aquilo que o Senhor quiser na minha vida. Mas faça segundo a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, amados. E muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para a amada igreja que nós somos seres humanos. Nós não fomos projetados para aceitar a perda. Ninguém foi projetado para aceitar a perda. Mas Jesus, irmão, Ele nos dá um refrigério. Quando você perde algo, o seu coração fica impactado, você fica triste, abalado. Mas vem Jesus, Ele passa aquele bálsamo. Ele trata aquela ferida, Ele move na tua vida, Ele te dá uma nova vida, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele opera maravilhas. E Ele faz milagres, amados. Ele faz milagres. Vamos pedir a Deus para nos sustentar no dia da adversidade. Porque a palavra de Deus aqui diz que nós temos que estar, irmão, firmes para o dia da adversidade. Porque esse dia vai chegar e não vai ser fácil. Mas nós temos que estar baseado na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero perguntar nessa noite, tem alguém aqui para Cristo nessa noite? Alguém que ouviu essa palavra, que o seu coração foi impactado, que você sentiu a presença do Espírito, assim como eu estou sentindo nessa noite, assim como a igreja está sentindo. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, que levanta sua mão, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui, amados? Todos aqui são crentes? Todos aqui são evangélicos? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, agradeço a minha oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus venha bradar no nosso coração e abençoar grandemente nas nossas vidas. Amém? Obrigado pela oportunidade. As palmas para o Senhor Jesus.